Acabou as férias e eu tô de volta. Olá! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Tô de volta, gente, com mais vídeos aqui no canal. 2021 já começou e eu já venho com novidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou Fabiana Teixeira, esse é o canal Feito à Mão. E aqui nesse canal eu compartilho tudo que eu aprendi, que eu estudei, que eu desenvolvi com os meus sapatinhos na Pezinhos de Bebê. Aqui, gente, é a minha marca. Já tenho vários vídeos de sapatinhos postados aqui, se você ainda não conhece, aproveita, dá uma olhadinha. Tem muito molde gratuito, muito modelo de sapatinho fofo. E, gente, além de compartilhar os sapatinhos aqui no canal, eu também quero muito compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre costura em geral. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi ao longo desses meus quase 20 anos de costura e que eu uso para fazer os meus sapatinhos, eu vou mostrar aqui para vocês. E agora, ao longo das férias, eu percebi que eu já tenho bastante conteúdo de sapatinho, tenho muitos moldes, mas tenho muito poucas dúvidas esclarecidas. E eu recebo muitas dúvidas de vocês, não só a respeito de sapatinho, mas a respeito de costura em geral. Então, agora no mês de janeiro, para começar o nosso ano novo, eu vou responder dúvidas a respeito de costura, tá certo? Não só dos sapatinhos, mas dos materiais, dos utensílios, das máquinas, de tudo que eu utilizo aqui e de tudo que eu aprendi também para conseguir desenvolver os sapatos. E no nosso primeiro vídeo eu vou falar sobre o mais básico de todos os materiais dos nossos sapatinhos e da costura em geral, que são os tecidos. Muita gente me pergunta qual a diferença entre tecido plano e malha. E é justamente isso que eu vou responder para vocês de forma bem simples, bem prática e bem ilustrada, para que você não esqueça mais. Vamos lá, na minha mesa, aprender? Vamos lá, gente, entender de uma vez por todas a diferença entre tecido plano e malha. E eu já tenho aqui alguns exemplos de tecido plano e de malha para que eu possa ilustrar para vocês. E, gente, a primeira grande diferença é a seguinte: o tecido plano não tem elasticidade. Se a gente pega o tecido, tô aqui com um pedacinho, ele não estica, nem na horizontal, nem na vertical. Enquanto que a malha, você já sabe, você vê ao pegar, tem bastante elasticidade, tanto na horizontal e na vertical, em menos quantidade, mas também tem um pouquinho. E uma ressalva, gente: tecido plano não estica, a não ser que ele tenha fio stretch, que são aqueles fios que esticam, que são fios elásticos e que aí sim dá uma certa elasticidade ao tecido plano. Mas não é o nosso caso aqui, que eu quero só mostrar para vocês a diferença fundamental dos dois, tá bom? E o que causa essa grande diferença, Fábio? Bom, aí é a forma como o tecido é tecido, ou seja, trançado. Todo tecido, gente, é composto de fios que se trançam, tá? Para formar o pano. E no tecido plano, a gente tem... Tô aqui com um pedacinho de brim. Daí a gente tem fios que correm na vertical e na horizontal. Isso aqui, gente, chama-se orelha, que é justamente onde o tecido fica preso na máquina de tecer. O fio que corre, gente, paralelo à auréola se chama urdume. E o fio que corre na perpendicular se chama trama. Então são esses dois que compõem o tecido plano, o urdume e a trama. E qual é, Fábio, o fio aconselhável para cortar uma roupa, por exemplo? O fio que corre paralelo à auréola. Sempre que você vê nos nossos tutoriais de modelagem, que você assiste de costura, você sempre posiciona a modelagem com o fio paralelo aqui à auréola, tá, gente? Respeitando o fio de tecido. Por quê? Porque é esse que você vai conseguir um caimento melhor numa roupa, numa saia, numa calça. Quando você corta no contrafio, ou seja, no fio da trama, você tem uma peça que não tem lá um caimento muito bom. Mas isso é em relação a vestimenta, a roupas, tá? Nos nossos sapatinhos, por exemplo, não tem diferença. Por quê? Porque é uma peça muito pequenininha. Tá? Assim, a quantidade de tecido que a gente usa é pouca e isso não vai realmente influenciar. Tanto faz se você coloca seu molde paralelo aqui à auréola ou na perpendicular, tá? Não vai ter problema nenhum, tá certo? Uma outra característica também dos tecidos planos é a seguinte:
Ele não estica na horizontal, não estica na vertical, mas se a gente vira ele na diagonal, ele tem sim um pouquinho de elasticidade. E essa posição diagonal aqui é chamada de viés. Por isso, gente, que a gente utiliza sempre em peças curvas, quando a gente vai fazer bolsas, nos sapatinhos, qualquer peça artesanal. Para dar acabamento nas bordas curvas, a gente utiliza sempre o viés do tecido. É justamente essa parte aqui que tem a capacidade de esticar e fazer curvas, tá? O viés, gente, nada mais é do que o losango. A gente tem fios na horizontal, fios na vertical. Eles se trançam assim, tá? Formando um xadrez. Só que na hora que você vira pelo losango, a gente tem esse desenho aqui e é aqui que a gente encontra o nosso viés, que é justamente a parte que estica. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui nesse tecido de trama bem aberta aqui. Olha só, você vê direitinho vertical e você vê o fio horizontal. E quando a gente inclina, ó, a gente tem o viés, tá vendo? E é esse viés, ó, que estica, tá vendo? Bem aqui. Já na malha, gente, a gente tem uma outra forma de tecer. A malha, ela utiliza um fio que se torce em si mesmo. E como é isso? É exatamente isso que a gente vê aqui no crochê, gente, ó. Essa trancinha. Aqui é um único fio que dá voltas e faz a trança em si mesmo. E é justamente isso que faz com que ela tenha elasticidade. Vou pegar aqui a malha para que vocês vejam e aproximar bem, ó, gente. Quando a gente vai esticando, você consegue ver, olha só, uma trancinha ao lado da outra. Tá vendo? Isso aqui é a grande diferença entre malha e tecido plano. E é exatamente essas trancinhas que dão, ó, a capacidade da malha de esticar, tá? Muito na horizontal e um pouco menos na vertical. É como se fosse um crochê, tá certo? Então, a grande diferença das duas é isso. Aqui a gente tem uma trança de 2 fios na horizontal e na vertical. E aqui a gente tem uma trança de um único fio, tal qual um crochê ou um tricô. E as utilizações são variadas, a gente pode fazer todos os tipos de roupa, tanto com um quanto com outro. E os sapatinhos, que é o nosso tema central aqui do canal? Aí eu sempre prefiro e dou prioridade aos tecidos planos. Por quê? Porque na hora de formar o sapatinho, na hora de costurar e de dar aquele volume que ele precisa, a malha atrapalha justamente porque ela estica. E aí deforma, enfim, acaba ficando feio. Eu já fiz alguns testes e eu, particularmente, não gosto. Mas se você gosta de trabalhar com malha e quer fazer um sapatinho de malha, pode fazer. Aproveita e me mostra aqui para eu ver como é que ficou. E para finalizar, eu tenho aqui, gente, exemplos de tecidos planos, tá? Eu tenho aqui um brim, é tecido plano. Eu tenho aqui o algodão cru, esse aqui é o de sacaria, também tecido plano. O algodão cru com trama mais fechada, tá? Que eu uso muito aqui, vocês já conhecem para fazer as minhas palmilhas. Tenho a sarja, que é como se fosse um brim, só que mais levinho. E essa leveza, gente, essa diferença de textura vai de acordo com a grossura do fio, tá certo? Não é a forma de trançar, e sim a espessura do fio trançado. Como num crochê. Esse crochê aqui eu tenho um fio bem mais grosso. Se você fizer com um fio mais fininho, você vai ter uma peça mais leve, mais delicada. A mesma coisa com os tecidos. Então aqui a sarja, as nossas tricolines, que vocês já conhecem muito bem, que é usado demais nos nossos artesanatos. E aqui eu tenho também a chita, que é o meu tecido favorito. Como todo mundo sabe, aqui no ateliê tudo meu tem chita. E aqui, gente, eu tenho alguns exemplos de malha. O próprio crochê, tá? Malha de algodão, esse aqui é de fazer roupinha de bebê, que é aquela malha bem gostosinha, bem macia. Tenho aqui malha sintética, isso aqui é uma elanquinha, gente, olha só. É um tecido que estica bastante, muito usado para fazer forro, tá? Com fio sintético. E temos aqui essas malhas mais tecnológicas, ó, que são de fazer camiseta. Olha só o tanto que ela estica, tá vendo? Tanto na horizontal quanto na vertical. Você tem elasticidade. E aí? Conseguiu entender direitinho a diferença entre tecido plano e malha? Espero que sim.
E se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, é só deixar um comentário aqui. E se você tem qualquer outra dúvida sobre costura, sobre máquinas, sobre tecidos, sobre acabamentos, também, gente, deixa aqui no comentário, porque daí eu vou juntando as perguntas todas que vocês me fazem e vou gravando esses vídeos aqui, compartilhando tudo que eu sei sobre o universo da costura. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, dessa nossa nova série. Se gostou, lembra de deixar o like e de comentar. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque dessa forma o nosso canal cresce, eu posso alcançar ainda mais pessoas e compartilhar ainda mais conteúdos. Muito obrigada, gente, por terem assistido esse vídeo. Espero ver todos vocês no próximo. Tchau, tchau e até lá!